Vamos ver aqui agora o conteúdo de controle de acesso e por que que ele é importante. Nossa primeira necessidade vai ser controlar que os dados da nossa classe eles sejam válidos. Então, se eu criasse, por exemplo, uma classe relógio, relógio para guardar uma hora, vou começar aqui só com hora e minuto. Então, eu vou ter que um dos atributos vai ser a hora, que vai ser um inteiro, e o outro atributo vai ser um minuto. O meu construtor aqui de relógio vai ter a hora parâmetro e o meu minuto parâmetro, e eu vou inicializar o meu atributo hora com o meu parâmetro hora, e eu vou inicializar o meu atributo minuto com o meu parâmetro minuto. Então está aqui meu relógio criado. Se eu quiser imprimir std, meu método str, que vai gerar um string, std, string str, eu vou retornar to string de hora, mais dois pontos, mais std to string de minuto. Yes, seta hora, mais des seta minuto. Vamos começar fazendo do jeito mais difícil possível, tá? Então aqui eu vou criar minha hora, meu relógio. Agora, agora é um relógio, vou fazer assim, relógio agora é um relógio 10 horas e 12 minutos, e eu posso imprimir agora.str. Então tá aqui, str é um método constante, 10 e 12. Vamos agora para os nossos desdobramentos. Nada me impede de acessar os valores aqui diretamente e manipulá-los. Ó, eu posso colocar aqui agora, ponto minuto, vai ser 89. E a gente sabe que 89 não é um valor válido para minuto. Então, primeira ideia seria, e se eu fizer uma manipulação aqui no construtor de fazer um teste, fazer um if, só que aqui ele está acessando o minuto diretamente. Eu não quero mais que ele acesse o minuto diretamente e possa escrever ou acesse o minuto diretamente para fazer qualquer outra coisa. Então, eu preciso de uma forma de impedir esse acesso. E eu posso impedir esse acesso fazendo da seguinte forma. Eu transformo essa struct numa classe, e por ser classe, eu posso definir o que é que vai ser público e o que é que vai ser privado. Então, posso dizer que tudo aqui vai ser público, o meu relógio, o meu string, mas tanto hora quanto minuto vão ser privados. Se ele é privado, ele não tem acesso de fora da classe. Então, a gente vai separar aqui em dois papéis. O papel de quem está escrevendo esse método é o papel de quem desenvolve o relógio. E o papel daqui para baixo é de quem usa a classe relógio. Você já, assim, manipulou centenas de métodos, classes que não foi você que desenvolveu. A pessoa que desenvolveu colocou uma lógica interna, uma lógica de negócios que diz como é que os parâmetros, os atributos, os métodos devem funcionar para que as coisas façam sentido. Então, quando a gente define um público e um privado, aqui eu não precisaria, mas se eu quiser deixar explícito, seria assim. O privado ele só pode ser manipulado dentro da classe, ou seja, pelo desenvolvedor que está criando o relógio, e o público ele pode ser manipulado, claro, dentro da classe, mas também por quem usa o relógio. Então, na hora que eu tiro o acesso direto, quando eu coloco que um atributo é privado,
ou o método é privado, alguma coisa é privada, eu tenho que dar meios de a pessoa fazer essa manipulação. O primeiro meio de fazer a manipulação que ele precisa é o meio para fazer uma leitura. Então, se ele quisesse, por exemplo, imprimir o minuto, ele antes faria hora, ponto, minuto. Só que agora ele não tem mais acesso de leitura, né, para pegar o valor do minuto. Uma forma de fazer isso é associado a um atributo que é privado, que não tem acesso direto, a gente coloca o método get. O método get, ele retorna o tipo do elemento e ele tem esse nome aqui, get minuto. Não recebe nada e ele vai retornar o objeto que eu quero ler. Então, eu vou retornar this set minuto. Lembrando que o des aqui ele não é necessário, eu coloco só para ficar explícito que é um atributo. Então, isso daqui é um método de leitura de dados. Então, ao invés de colocar agora ponto minuto, posso colocar agora ponto get minuto. Tenho acesso a ler os meus dados e eu posso agora, pelo menos, manipulá-los no formato de leitura. Se eu quisesse modificá-lo, eu não poderia ter feito, não poderia mais fazer agora ponto minuto recebe 70. E agora eu preciso de um acesso de escrita. Eu quero pegar um valor e colocar dentro do meu atributo. Então, para isso, normalmente a gente cria um método void, que ele é um set minuto. E aqui eu vou ter um método de escrita. E ele vai receber um valor que é do tipo que eu quero manipular. Então, aqui normalmente int valor. E a vantagem é que, como agora eu tenho um método de acesso e manipulação, o meu método ele pode fazer validação. Eu posso dizer, olha, quer colocar um valor no minuto? Então, eu vou utilizar a estratégia de verificar erros primeiro. Se o teu valor for menor do que zero, ou o teu valor for maior do que 59, é um valor inválido, então eu não vou aceitar. std cout, o valor inválido. Aí eu return. Se não, eu faço a atribuição. This set minuto recebe value. Ah, isso daqui também funciona em C++, tá? É equivalente a isso daqui. Então, agora eu tenho uma forma de fazer escrita. O meu método set. O meu método set vai validar e se for válido ele vai fazer a atribuição. Então, 70 não vai conseguir. O valor inválido vai continuar o valor de partida, 12. Então, se eu colocar agora um valor válido, 50. Opa, agora 10,50. Só tem um detalhe. Vocês percebam que no construtor eu não estou fazendo nenhuma validação. Então, se eu colocar aqui o valor de 72, o meu minuto vai ficar com valor inválido, 10,72. Então, se eu tenho um método set, eu também tenho que tomar cuidado com a validação do construtor. Então, agora eu poderia dizer que a minha hora, eu só tenho hora, né? Vai ser inicializada com H e o meu minuto vai inicializar com zero. Posso até colocar aqui, ó. O minuto vai inicializar com zero e eu vou aqui dentro chamar o meu método des, pronto, 7 minutos, tentando alterar para M. O que é que eu tenho aqui? Na pior das hipóteses, ele vai começar como zero e se não der certo os 7 minutos, ele vai continuar como zero. Mas se o 7 minutos for válido, ele vai alterar para o valor que ele quer do minuto. E eu tenho aqui dentro a garantia que a minha lógica de negócios é respeitada. Então, se eu tentar fazer aqui, vai ser 10 e 0. Se eu colocar um valor que faça sentido, 52, eu vou ter 10,52. Então, a gente vai ter ainda algumas variações dentro do getSet, mas isso daqui é suficiente para responder à atividade do relógio. O que vocês ainda podem precisar é de uma forma de colocar duas casas decimais, né? E aí, usando só o C++, a gente faria assim. Você vai precisar formatar esse número para que, por exemplo, se for 5 horas e 7 minutos, não é para aparecer 5 e 7, é para aparecer 0, 5 e 0, 7. Então, já que vocês viram C, a gente vai utilizar uma manipulaçãozinha de C. A gente vai fazer assim. Para eu não usar o string, a gente vai fazer assim. Vou criar aqui um bloco de dados.
char data com espaço suficiente aqui, como é pequenininho, e eu vou fazer aqui um sprintf, uma função do C que me permite dar um printf para dentro de um bloco de texto. Então, eu vou escrever para dentro de data, e o que é que eu vou escrever? Porcento 02D, dois pontos, porcento 02D. Aqui, como eu não tenho segundos, eu vou deixar só esses dois. E eu vou mandar quem? A hora e o minuto. Então, vamos entender aqui de novo. O sprintf, ele usa essa sintaxe para escrever, não dentro de um string, dentro de um vetor de caracteres, tá certo? Então, ele vai jogar isso daqui dentro do vetor de caracteres, e aí depois eu só preciso retornar uma string alimentada com esse vetor de caracteres. Poderia fazer isso, std string a partir de data, ou então, já que isso daqui é uma string, toda vez que a gente retorna, a gente pode se aproveitar disso e utilizar o construtor padrão. Aqui eu estou dizendo, ei, constrói o tipo padrão de retorno, que no caso aqui é string, a partir de data. E aí eu vou ter 0 e 7. A única coisa que eu tenho que ter cuidado é para esse bloco aqui, ele ter espaço suficiente para eu conseguir colocar os meus dados. Se você tiver curiosidade, você vai ver lá depois como é que você pode fazer isso com o string, né? Manipulando lá os dados do IOManip para garantir que ele tem aquele espaço. Só que esse daqui é muito mais simples, né? Não tão seguro, porém mais simples.